Fala galera, vamos começar aqui o nosso programa no canal do Professor Claudão e vamos atender aqui ao pedido do senhor Jorge Menick. Colocou aí nos comentários que quer que a gente dê um breve comentário sobre trigonometria no círculo. Sabemos que a matemática do ensino médio vai tratar de dois tipos de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo, né? E trigonometria no círculo. Para começar, eu quero dar uma diferença entre circunferência e círculo. Poxa, mas existe diferença? O nome parece ser igual, sim. Mas para matemática, a circunferência, né, nada mais é do que o arco completo, né? Então temos aqui todo esse arco que equivale a 360 graus. Então a gente está falando de ângulo em graus. É como se fosse exclusivamente, vamos dizer, o arco de um anel, né? Vamos dizer aqui, exatamente isso aqui, né? Esse arco do anel aqui em ouro, né? Então, todos os pontos aqui que vai formar esse arco aqui, né? Todo esse arco aqui vai ter milhares de pontos aqui e vai me formar por completo todo esse arco aqui. Portanto, é chamado de circunferência. E qual a diferença de circunferência e círculo? O círculo, além de levar em consideração esse arco totalmente formado, né, chamado de circunferência, ou seja, todos esses pontos que estarão aqui neste arco, né, também vai levar em consideração todos os pontos que estarão no interior, que vai me dar exatamente a área. Então, quando a gente trata de área, a gente está falando área do círculo. E da circunferência, a gente não está tratando de área, a gente está tratando de comprimento. Comprimento da circunferência. E sabemos que o comprimento da circunferência é a conhecida fórmula 2π vezes o raio. Né, a fórmula do Catupiry, né? E temos aqui a área que equivale a π vezes raio ao quadrado. E o que seria o raio? É um outro elemento da circunferência. Então, nós temos, ou melhor dizendo, do círculo, né? Que o círculo é isso tudo aqui. Então, no caso, nós temos a circunferência com pontos, né? Vamos chamar aqui esse ponto A. Nós vamos ter no centro do círculo, né, que eu vou chamar de C de centro, um outro elemento, e eu vou ligar esse elemento centro ao ponto A da circunferência. Vai me dar o raio, que é um outro elemento. E duas vezes o raio é conhecido como diâmetro. Vamos botar aqui B, esse ponto B aqui. Então, AB é o diâmetro, AC é o raio e BC também é o raio, né? Então são os elementos conhecidos que é importante a gente saber para a gente começar a trabalhar com trigonometria. Então vamos lá. Agora, com relação à trigonometria, a gente também tem que obter algumas informações importantes. Então as informações que nós já temos é a circunferência, esse arco aqui, né, completo, de 360 graus. A gente está falando em graus porque é uma grande diferença. O ângulo em graus é porque a gente está levando em consideração a formação partindo do ângulo central da circunferência, que vai vir lá do centro. E agora, o ponto, à medida que me der aqui na circunferência, o comprimento que me der desse ângulo formado lá no centro, vai ser chamados de radiano. Então o ângulo não vai ser chamado de grau, vai ser chamado de radiano. Então é isso importante que a gente tem que entender, ou seja, 360 graus, tudo isso aqui, partindo lá do ângulo central, né, vamos dizer que todo esse ângulo é 360 graus. Equivale, né, 360 graus equivale ao todo o comprimento da circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência 2π
vezes o raio, né? Só que nós sabemos que em trigonometria o raio é conhecido como raio unitário, ou seja, ele vale 1. Então seria 360 graus, vai equivaler a 2π. 2π o quê? 2π radianos. Então aí tá essa informação importante. É equivalente, é a mesma coisa. 360 graus, partindo do ângulo central, lá na circunferência, lá no arco, vai ser chamado de 2π radianos. Quer dizer, uma unidade diferente, mas equivalente, ok? É claro, a metade de 360 graus vai ser metade de 2π, ou seja, 180 graus equivale a π radianos, que é a metade. É isso? Essa informação é uma informação importantíssima, que a gente vai trabalhar em trigonometria, tanto em graus, o ângulo em graus, como também o ângulo em radiano, ok? Informações importantes que nós já acabamos de ter aqui. O centro, né? E também que o raio é um raio que um raio, né, unitário, vale 1. Outra informação importante agora é que vamos traçar aqui um eixo horizontal, ok, em verde aqui, e um eixo vertical aqui em vermelho, né? Esse eixo horizontal aqui em verde, né, deitado, né? E quando a gente fala deitado, quando alguém está deitado porque está com sono, ele é conhecido como cosseno. A gente leva essa brincadeira assim para não esquecer. Com sono, cosseno. Em pé, que é o sem sono, é o seno. Ou seja, todo esse pedaço aqui, esse diâmetro inteiro aqui, deitado, nesse eixo deitado é chamado de cosseno. E nesse eixo em pé é chamado de seno. O centro é 0. Olhando isso aqui, o que a gente vai imaginar? Imaginar que foi criado um plano cartesiano. E plano cartesiano a gente já conhece muito bem. A gente vai dividir, né, em 4 regiões diferentes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vimos que no primeiro quadrante, olhando aqui para o eixo horizontal, verde aqui, nós vamos ter aqui do lado direito do 0 valores positivos, do lado esquerdo valores negativos. E ali do seno, que é o vertical, em pé, da parte superior, seriam os valores positivos e na parte inferior os valores negativos. São informações que já sabemos lá do assunto de funções, falando de plano cartesiano. Agora vamos continuar, né, o círculo. Já sabemos que tem um círculo, sabemos que tem o centro, temos o eixo vertical, que é o eixo dos senos, e temos o eixo horizontal, que é o eixo do cosseno. Não é isso? Aqui é 0, do plano cartesiano. E é dividido em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok. Muito bem. Agora vamos dizer que eu coloque uma bola nesta posição aqui, ok? Então aqui, botando a régua aqui, o que vai acontecer aqui no plano horizontal? Não aconteceu nada, a bola está parada aqui. A bola poderá ir para cima ou para baixo. Se eu der um peteleco nela, ela para cima, né? Ela vai fazer essa trajetória aqui nesse sentido, que é conhecido como sentido anti-horário. Se eu der o peteleco para baixo, ela vai andar nesse sentido aqui, que é o sentido horário. No sentido anti-horário, que é o sentido para cima, em trigonometria é chamado de sentido quê? Positivo. E o sentido para baixo, em trigonometria, é chamado de sentido negativo. Tá vendo? São várias informações que você tem que obter para a gente chegar onde a gente quer. Tá legal? Então, nesse caso aqui, não houve nenhuma movimentação nessa bola, né? Então aqui é 0. O ângulo formado aqui, olhando para o centro, que é o chamado ângulo central, seria de 0 graus, né?
Vamos dizer que eu dei um peteleco para cima, então vai ser tudo positivo. Se eu desse para baixo, seria tudo negativo, para cima. E ele chegasse nesse ponto aqui. Esse ponto exatamente é o ponto 90 graus. Não é isso? Ou 90 graus aqui, né? Continuando, esse outro ponto aqui, 180 graus. Nesse outro ponto aqui, 270 graus. E voltando aqui no ponto zero, que é conhecido como ângulo côngruo ao 360 graus. O que seria um ângulo côngruo? É aquele ângulo que cai exatamente no ponto onde já existia outro ângulo, né? Equivalente. Então é chamado de ângulo côngruo. A gente vai ver aí direto ângulos côngruos. Porque na verdade, no círculo trigonométrico, existirão todos os ângulos, infinitos ângulos, tanto positivo como negativo. O ângulo até 360 graus nós sabemos. Agora, quando passa 360 graus, também vai estar aqui. Só que equivalente a um outro ângulo, quer dizer, vai cair na mesma posição de um outro ângulo, conhecido como ângulo côngruo. Palavrinha bonita, né? Côngruo. Vamos dizer que eu te dei o valor de um ângulo 400 graus. É um ângulo positivo. 400 graus ele vai saindo daqui do zero. Positivo nesse sentido, ele vai andar 360 graus mais 40 graus. E vai parar exatamente no 40 graus. Né? Vamos dizer aqui, 40 graus. 40 graus, tá? Porque eu estou levando em consideração o ângulo que? Central. Vamos andar mais 5 graus, que é o 45 graus. Vamos botar aqui 45 graus. 45 graus é metade de 90 graus, né? Levando em consideração ao ângulo central, ou seja, aqui, realmente eu vou chamar de 45 graus. Agora eu posso fazer uma transformação para a medida do comprimento desse arco, essa medida aqui, que é dado em radiano. Então eu sei que π equivale a 180 graus, né? Π radianos equivale a 180 graus. 45 graus eu vou pegar os 180 e vou dividir por 4, ou seja, π sobre 4. Então essa medida aqui desse arco aqui equivale a π sobre 4 radiano, tá? Então a gente pode chamar um ângulo tanto de graus como radiano. Isso é uma outra coisa que a gente tem que treinar bastante. Ok, gente? Muito bem, essas informações iniciais são informações importantes para a gente entrar em trigonometria mesmo. Porque quando a gente trata do assunto trigonometria, a gente está falando de seno, cosseno e, logicamente, tangente, porque tangente nada mais é do que o seno sobre cosseno, não é isso? Então, essas informações aqui eu vou tratar para vocês na outra videoaula, ok? Então, até aqui são os elementos principais que a gente tem que entender para dar início ao conhecimento de trigonometria no círculo. Agora, a gente já tendo todos esses elementos, que o raio é unitário. Então, se o raio é unitário, é bom eu falar isso. Esse raio aqui, como é positivo, vale 1, né? Porque é unitário. E é para a direita. Então, aqui eu poderia dizer que o cosseno seria 1, que é o cosseno de 0 graus e 360 graus. Não é isso? O cosseno de 90 graus seria 0, porque se eu pegar o 90 graus e descer aqui é 0. Porém, o seno, que é o vertical, vai ser também 1, né? Porque para cima é positivo. Não é isso? Agora, 180 graus, o seu cosseno é justamente esse pedaço aqui. Só que é negativo, para a esquerda. Então, aqui é menos 1. Então, o cosseno de 180 graus menos 1, o seno é 0, né? E quando eu chegar lá em 270, olha, 270, o seno aqui é tudo isso aqui, esse pedaço é o raio todo, é negativo. E é unitário, só que é para baixo, então é menos 1. Então, seno de 270 graus menos 1, cosseno, 0.
A gente vai exercitar isso nas próximas aulas. Forte abraço. Então, gente, vamos começar agora a tratar a trigonometria no círculo usando seno, cosseno e tangente de ângulos. Esses ângulos poderão ser dados em graus, como também poderão ser dados em radianos. Tá? A gente vai dar exemplos tanto em graus como em radianos. E poderão ser ângulos, como nós já vimos em curso anterior, né? Que poderão ultrapassar 360 graus, não é isso? E a gente então vai ter que, né, no caso, identificar qual vai ser o seu ângulo côngruo, né? Ok. Começando, né, teremos que obter os sinais tanto do seno, cosseno e tangente. Então, essa informação aqui realmente é uma informação extremamente importante. Tá? Então, sabemos, né, pelo círculo trigonométrico, né, que nós temos aqui em vermelho, né, que é o eixo vertical, em verde o eixo horizontal. O eixo horizontal corresponde ao cosseno e o eixo vertical ao seno. Então a gente vai estudar em cada quadrante, que são 4 quadrantes, qual seria o sinal para o seno. Então para o seno aqui a gente vê, né, que tanto no primeiro como no segundo quadrante, ele vai estar acima do zero, ou seja, o sinal aqui vai ser positivo em ambos os quadrantes, ok? Já na parte de baixo, o seno aqui já vai ser negativo, tanto no terceiro como no quarto quadrante, ok? Vamos agora identificar os sinais do cosseno. O cosseno, que é o eixo deitado, que é esse eixo verde aqui, né? Nós vimos que do lado direito dele é o positivo e do lado esquerdo o negativo. No primeiro quadrante, será o quê? O cosseno positivo. No segundo quadrante, o cosseno já vai ser o quê? Negativo. No terceiro quadrante, o cosseno também vai ser negativo. E no quarto quadrante, o cosseno vai ser positivo. E para tangente, gente, é simples. Basta a gente fazer a regrinha de sinal de divisão. Então, aqui, ó, primeiro quadrante, mais com mais, vai me dar mais. Segundo quadrante, mais com menos, vai me dar menos. Terceiro quadrante, menos com menos, vai me dar mais. E no quarto quadrante, menos com mais, vai me dar menos. Bom, essa informação de sinais aqui vai ser sempre importante a gente mentalizar, guardar mesmo. Tatuar na nossa pele. Deixar cravado em nossa mente. Não podemos esquecer, né? Daí poderemos trabalhar com qualquer tipo de ângulo. Só que esses ângulos que ultrapassarem a 90 graus, né? Ou seja, os ângulos que estarão no segundo, terceiro e quarto quadrante, nós teremos que reduzi-lo ao primeiro quadrante, ok? Então a gente vai ter que trabalhar com a chamada redução ao primeiro quadrante, e isso é importante. Porque se a gente adquirir qualquer livro de matemática e verificar em seu anexo a tabela de trigonometria, a gente vai ver que essa tabela de informações de seno, cosseno e tangente só terão de ângulos de 0 a 90 graus, contendo um ângulo 1 grau, 2 graus, 3 graus, até 89 graus, né? Nós teremos essa informação. Por que nós não teremos do segundo, terceiro e do quarto quadrante? Porque nós iremos reduzi-los ao primeiro. É essa a grande jogada. Então, quando nós temos ângulos que já pertencem ao primeiro quadrante, a gente vai até usar, a maioria das vezes, aqueles ângulos notáveis, né? De 30, 45 e 60 graus. Né? Onde a gente até guardou aquela musiquinha de seno cosseno, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, né? E a tangente é o seno sobre cosseno. Bom, todos os outros ângulos acima de 90 graus, né? Esses ângulos a gente vai reduzir ao ângulo pertencente ao primeiro quadrante. É isso aí, o que vai acontecer? A gente vai cair naqueles ângulos notáveis, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? O primeiro exemplo aqui. Eu quero calcular o seno, né, isso, de 240 graus. E também vou querer calcular
o cosseno de 240 graus. Primeira coisa que a gente tem que saber, bom, está sendo dado em graus, ok. Quando está sendo dado em graus, fica bem mais fácil. Então, se vier em radiano, a gente vai ter que transformar para graus, tá? Para a gente poder identificar. Olhando esse 240 aqui, o 240 graus, ele vai estar onde? Entre 180 graus e 270 graus, quer dizer, o 240 vai estar por aqui, né? Vou botar assim, ó, 240 graus, por aqui. Significa dizer, né, se eu projetar este ponto aqui da circunferência no eixo horizontal, vai me dar um cosseno o quê? Um cosseno negativo. Essa medida aqui seria a medida do cosseno, né? Um cosseno negativo. E realmente, se a gente olhar aqui, terceiro quadrante, o cosseno vai ser negativo. E se eu projetar aqui no eixo vertical, que é o eixo do seno, vai me dar também um seno, vou colocar em verde aqui o seno, um seno negativo, né? Também negativo. É isso, e realmente se eu olhar aqui, o joguinho de sinal, olha, é negativo no terceiro quadrante. Então eu tenho que tanto o seno como o cosseno do terceiro quadrante, né, ângulos pertencentes ao terceiro quadrante, serão ambos negativos, né? Agora eu vou ter que reduzi-lo ao primeiro quadrante. Qual é a grande jogada? O que a gente tem que saber? A primeira coisa, esses dois pontos aqui no horizontal são informações importantes, tanto 180 graus como 360 graus. Para ficar mais fácil e você guardar, todos os ângulos que estiverem no segundo quadrante, pertencente aqui a essa zona aqui, vamos botar aqui. Não é isso? Um ângulo qualquer aqui. O que vai acontecer? Para eu reduzir ao primeiro quadrante, que é este quadrante aqui, o primeiro quadrante, basta eu ver a diferença, ou seja, o que falta para chegar deste ângulo até 180. Então, 180 aqui vai tomar como base, tanto aqui no segundo como no terceiro quadrante. Então, aqui é o que falta. Aí vai me dar o ângulo referente ao primeiro quadrante. E nesse caso aqui, quando estiver no terceiro quadrante, que é o caso do terceiro quadrante, que é o caso do 240 graus, é o que ele ultrapassou a 180 graus. Então, olha, 240 menos 180 graus é 60 graus. Então, 60 graus é o ângulo reduzido ao primeiro quadrante. O ângulo de 240 graus reduzido ao primeiro quadrante é um ângulo de 60 graus. E se tiver algum ângulo aqui localizado no quarto quadrante, basta eu saber agora o que falta, tomando como base o 360 graus. O que falta para chegar a 360 graus. Aí sim eu reduzo ao primeiro quadrante. Vamos dizer que eu tenho aqui 320 graus. O que falta para chegar a 360 é 40 graus. Então 40 graus é o ângulo reduzido ao primeiro quadrante. Então vamos aqui a essa redução do 240. Então aqui ultrapassou 240 no terceiro quadrante, ultrapassou 60 graus a mais de 180. Então aqui vai ser menos seno de 60 graus e aqui menos cosseno de 60 graus. Muito bem, então vai ser o resultado menos. Quanto vale o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, menos, que é menos, 1 sobre 2. A tangente, gente, basta dividir, né? Então aqui se eu dividir, para poder achar a tangente, vou botar aqui a tangente de 240 graus, será nada mais nada menos que menos raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por menos meio. Menos com menos mais. Raiz de 3 sobre 2, corta aqui o 2 com 2, vai dar raiz de 3. Pronto, está aí o resultado da tangente de 240 graus. Ok, gente? Então é simples assim. Primeiramente a gente vai ter que ver o sinal, né? E depois a redução ao primeiro quadrante. Todos aqueles ângulos que caírem no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Os que caírem no segundo e no terceiro, eu vou tomar como base o ângulo de 180. No segundo é o que falta para chegar a 180 e do terceiro é o que ultrapassou a 180. E aqueles ângulos que caíram no quarto quadrante é o que falta para chegar a 360.
com essas informações e os sinais aqui tatuado na pele, pronto. A gente resolve qualquer tipo de problema de seno e cosseno e tangente, fazendo a redução primeiro quadrante ou não. Então, ó, agora vamos supor que este ângulo não seja dado em graus. Esse ângulo venha a ser dado em radianos. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Seno de 5π sobre 6, né? Quero calcular tanto o seno como o cosseno de 5π sobre 6, né? Depois eu calculo a tangente. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é passar para graus. Eu nunca vou trabalhar com π, com radianos. Então, para passar para graus, todo mundo sabe que o π, né, vale 180 graus. Então, no lugar do π aqui, eu vou botar 180 graus. Então, eu vou pegar aqui o 5π sobre 6, vai ser a mesma coisa que 5 vezes 180 graus dividido por 6. Não é isso? 180 graus dividido por 6 vai me dar 30 graus. E 5 vezes 30 vai me dar 150 graus. Bom, então nesse caso aqui, gente, o que aconteceu aqui? Eu já sei que isso aqui é o seno de 150 graus. E aqui é o cosseno de 150 graus. E 150 graus vai estar no segundo quadrante. Vai estar mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, olha. 150 graus. É isso? No segundo quadrante. Entre 90 graus e 180 graus. Ok? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Primeiro, vou ver os sinais, tanto do seno e cosseno. O do seno, o sinal no segundo quadrante vai ser positivo. E o cosseno vai ser negativo, é claro. Se eu projetar aqui, ó, o cosseno vai ser negativo, conforme foi dito ali. E se eu projetar ali no vertical, o seno vai ser positivo. Esse pedaço todo é o seno, conforme foi mostrado. Muito bem. Aí eu já sei que é mais o seno de 150. Agora, quando cai ali no segundo quadrante, é o que falta para chegar a 180, para poder, então, reduzir o primeiro quadrante. Então, ó, o que falta é 30 graus. Então, eu já sei aqui que vai ser mais seno de 30 graus e menos cosseno de 30 graus. Ok. Seno de 30 graus sabemos que é meio. E cosseno de 30 graus sabemos que é raiz de 3 sobre 2, mas aqui é negativo, então menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Já tenho seno e cosseno, os valores aqui. Basta eu agora fazer o quê? Achar a tangente. Então vamos lá. A tangente de 150 graus, ou seja, a tangente de 5π sobre 6, né? Nada mais é do que meio dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2, o sinal aqui vai dar negativo no resultado, 1 sobre raiz de 3. Sendo que aqui, raiz de 3 eu vou racionalizar. Então, raiz de 3 no denominador e raiz de 3 também no numerador. Vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Está aí o resultado da tangente. Ok? Gente, olha, repetindo aqui para você. O que você vai ter que mentalizar? Os sinais, seno, cosseno e tangente. E saber trabalhar essa redução primeiro quadrante aqui, né? Tomando como base 180 e 360 graus. Se cair no segundo e terceiro quadrante, a base é o 180, né? No caso aqui, quando falta 180 no segundo quadrante, o terceiro quadrante é o que ultrapassa 180. E se cair no quarto quadrante, é o que falta para chegar a 360. Aí eu reduzo ao primeiro quadrante. Trabalhar novamente o seno, cosseno e tangente. Vamos relembrar rapidamente os sinais, tá? Então aqui, ó, o seno é o que está vertical. No primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo. No cosseno, que é o eixo deitado, né?
O cosseno aqui no primeiro quadrante vai ser positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante positivo. Ok. Tangente basta dividir, né? Mais com mais, mais no primeiro quadrante, mais com menos, menos no segundo quadrante, menos com menos, mais no terceiro quadrante e menos com mais, menos no quarto quadrante. Ok. Bom, com os sinais ali já mentalizados, a gente já pode trabalhar para calcular seno, cosseno e tangente, né? De ângulos em graus ou em radianos. Em radiano a gente vai transformar para graus, identificar qual vai ser o quadrante que ele vai cair. Se ele cair no segundo, terceiro e quarto quadrante, a gente vai reduzi-lo ao primeiro quadrante, que vai de ângulo de 0 a 90 graus, ok? No caso de 1 grau é 89 graus. Então vamos lá. Já vimos trabalhando com radianos e trabalhamos também com graus caindo aqui no segundo quadrante. Agora vamos supor que o seno seja um valor que ultrapasse 360 graus, de um ângulo que ultrapasse 360 graus, e nós já aprendemos a fazer isso, né? Vamos colocar aqui um exemplo de seno de 4.275 graus, né? Vamos calcular o seno, também vamos calcular o cosseno de 4.275 graus. O que nós aprendemos é que devemos, toda vez quando ultrapassar 360 graus, dividir o valor, né, com 360 graus. E na divisão normal, né? E na divisão, o resto vai ser o seu ângulo côngruo. Então vamos lá. E o ângulo côngruo vai pertencer de 0 a 360 graus, dentro desse intervalo. Então vamos aqui. Vamos abaixar 427, 1 vezes 360 para 427, vai me sobrar 67. Abaixo 5, 675, 2 vezes 360, 720 não é. 1 é 1 de novo, 360 para 675, 5, 7 menos 6, 1, 6 menos 3, 315 graus. O que significa isso? Que o ângulo 4.275 graus, né? Ele vai me dar 11 voltas, né? 11 vezes 360 graus e vai parar na posição 315 graus. E 315 graus é o ângulo côngruo, né, do ângulo 4.275 graus. E esse ângulo de 315 graus vai me cair no quarto quadrante, entre 270 graus e 360 graus. Ou seja, aqui mais ou menos, 315 graus. Não é isso? Então esse ângulo ele é côngruo ao 4.275 graus. Ok? Muito bem. Primeiramente, quando cai no terceiro quadrante, nós aprendemos que para calcular o sinal do seno e cosseno, né, basta a gente olhar, tomar como base o 360, é o que falta para 360. Vimos que do segundo e terceiro quadrante, se um desses ângulos caísse nessas zonas aqui, eu iria tomar como referência os 180 graus. Nesse caso, o terceiro quadrante é o valor que ultrapassa, eu já reduzo para o primeiro quadrante, não é isso? E é o que falta para 180 e reduzo ao primeiro quadrante. Nesse caso aqui, é o que falta para chegar a 360 graus, eu reduzo ao primeiro quadrante. Então, 315 graus, para eu reduzir para o primeiro quadrante, é o que falta para 360 graus, ou seja, 45 graus. Então, eu sei que 4.275 reduzido ao primeiro quadrante, né? Ele caiu aqui, vai ser o ângulo de 45 graus lá do primeiro quadrante. Então, aqui eu vou calcular o seno de 45 graus e cosseno de 45 graus. Mas antes eu devo o quê? Olhar o sinal. O seno, né, do terceiro quadrante é negativo e o cosseno é positivo. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, só que negativo, né? E o cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, positivo.
Para eu calcular a tangente desse ângulo gigantesco aqui, né, gente? 4.275 graus. Basta eu pegar o seno e dividir com o cosseno. Ou seja, menos raiz de 2 sobre 2 dividido com raiz de 2 sobre 2. Menos com mais, menos. E raiz de 2 sobre 2 dividido com raiz de 2 sobre 2, 1. Ok, gente? Com isso, nós fechamos essa introdução, né? Vamos dizer assim, de trigonometria no círculo. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar com relações fundamentais. São algumas expressões contendo seno, cosseno, tangente e também outras funções como cossecante e secante, né? E cotangente também a gente vai aprender, ok, gente? Forte abraço, estamos juntos aí nessa primeira noção. Espero que eu tenha respondido, né, a dúvida, né, do senhor Jorge Meinick, ok? E vamos continuar ao nosso programa do canal do professor Claudão, sempre trabalhando aí com as dúvidas das pessoas com relação a assuntos de matemática. Seja aluno, seja pessoas afins que estão estudando para matemática ou querendo aprender algo mais. Forte abraço, estamos juntos aí.